Olá, eu sou a G e seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui no canal G Prado Crochê. É um prazer ter você aqui. Se você não é inscrito ainda, aproveite, se inscreve e ativa o sininho para ficar por dentro de todas as aulas que eu vou subindo aqui no canal. Hoje eu apresento para você a bolsa Ayla. É com muita alegria que eu trago ela aqui para vocês. Essa bolsa tem me acompanhado já tem algum tempinho e eu estava só aguardando fazer a gravação dessa aula para me trazer aqui para vocês uma bolsa extremamente útil, espaçosa, na medida certa, gente. Todas as bolsas têm medida certa? Tem, cada uma para o seu uso. Para mim, essa daqui tá na medida certa para aquilo quando a gente quer, para aquele lugar quando a gente quer sair e quer levar além de somente o celular no documento, levar algo a mais. Ela é super espaçosa e o tamanho dela, gente, tô encantada com ela. Todas as bolsas, né, gente? Eu amo todas as bolsas, sou suspeita em falar, mas tá aqui a aula da bolsa Ayla. Eu espero que você faça. Essa daqui é a bolsa Ayla, olha, tá? Aqui ela tem 9 centímetros, aqui 23, aproximadamente, tá bom? Fiz a aula com o fio na cor jeans da Cordel Colorido. Essa daqui eu fiz na cor militar, também da Cordel Colorido, que é nossa parceira aqui. E, gente, a aula tá topíssima. A bolsa está topíssima. Eu espero que você faça, eu espero que você goste, tá bom? Uma frase que não pode faltar aqui é que de nada adianta motivação se não houver ação. Amo essa frase, a frase lá da bio do meu Instagram, g.pradocrochê. E é isso, meninas, uma boa aula. Que Deus abençoe vocês. Obrigada por estarem aqui. E se fizerem e quiserem me mostrar, eu vou ficar muito feliz, tá bom? De ver também a bolsa aí de vocês. E aproveitem a aula. Então, bora lá fazer a bolsa Ayla. Então vamos lá, os materiais que eu vou usar hoje é um fio de malha de 25 milímetros da Cordel Colorido. Eu vou precisar de 2 novelos desse daqui para fazer essa bolsa, ela é super espaçosa, super grande. A agulha que eu vou usar é a agulha número 6, tá? Esse fio aqui é da cartela do Super Premium e a cor é o jeans, tá? Então, vamos lá. Eu vou usar aqui também 2 argolas mosquetões, pode ser a redondinha ou essa daqui, tanto faz, tá bom? Vou usar um fechinho de imã, você pode pôr 1 ou 2, um de cada lado, aqui também é opcional. Eu vou colocar 1, tá? Vou usar aqui uma etiquetinha e uma alça em sintético, tá bom? A etiquetinha e a alça, elas são lá da Fio a Fio Store, tá bom? E os demais materiais são todos da Cordel Colorido, tá bom? Argola, fio e agulhas. A agulha que eu vou usar é a agulha número 6, tá? Essa daqui é a agulha da marca Green, é também lá da Cordel Colorido. Eu vou iniciar aqui fazendo 17 correntinhas. Primeiro, olha, eu faço sempre assim uma voltinha para fazer a correntinha inicial, coloco a agulha de baixo para cima, giro totalmente, passo o fio, olha, sob a agulha e tiro, seguro aqui no nozinho e tiro tudo e fiz já aqui a minha primeira correntinha inicial. Agora eu vou somente dar sequência, já fiz a segunda, se você não souber, olha, segurar assim e puxar assim, pega o fio, passa por cima e tira tudo. E aqui nós já temos 4 correntinhas e eu vou fazer 17 correntinhas. Feito as 17 correntinhas, eu vou virar aqui, olha, as correntinhas estão assim pra cima, eu vou virar e vou vir aqui, olha, nessas alcinhas aqui atrás, nas costas da correntinha e vou voltar fazendo pontos baixos, tá bom? Observa que aqui é onde sai o meu fio da agulha, aqui logo abaixo tem ali um nozinho, mas não é ali que eu vou entrar, tá? É aqui já no segundo nozinho. Então, eu vou colocar a agulha dessa forma, olha, deitada assim, laçar o fio, puxar, dar altura e tirar tudo. Mantém a agulha regulada, o fio regulado aqui na agulha, puxa, sempre, olha, essa laçadinha aqui, você não deixa ela presa assim, olha, você dá uma levantadinha, uma soltadinha, solta a mão, tá? Mantém, olha, os 3 fios na mesma altura, minha agulha está encostada ali no trabalho.
e tira tudo. E segue fazendo os pontos baixos até chegar aqui no final. Será um total de 16 pontos baixos, tá? Já temos 2. Coloca a agulha, puxa o fio e tira tudo. 3, 4, coloca a agulha, puxa o fio da altura, mantém, olha, a agulha reta com o trabalho. E tira tudo. Vou fazer esse último aqui com você, olha, lá o lacinho inicial, a correntinha inicial, aqui atrás, olha, a gente pega aqui nessa alcinha, tá? Coloca a agulha, da mesma forma que a gente fez nos outros, segura para não desmanchar o lacinho e puxa, sempre respeitando a altura, não esqueça da altura, tá? E laça e tira tudo, tá bom? E aqui a gente fecha com uma correntinha, tá? E vira assim o trabalho, tá bom? Então, aqui eu tenho um total de 16 pontos baixos. A correntinha de número 17, ela ficou aqui na curvinha, tá? Que a gente virou e subiu. Por isso que tem 16 pontos baixos. E eu vou seguir fazendo o mesmo. Agora, eu venho, olha, bem aqui no primeiro espacinho, no primeiro buraquinho aqui, olha. E já coloco a minha agulha logo abaixo dessas correntinhas, puxo o fio, sempre dando altura, tá? A altura é essa laçadinha regulada com o tamanho da minha agulha, encostadinha ali, olha, retinha, e essa laçada, e mais essa da mesma altura. Tira tudo. Coloca a agulha, puxa o fio, laça, tira tudo. Coloca a agulha, puxa o fio, laça, tira tudo. Coloca a agulha sempre, olha, embaixo dessas correntinhas que formaram aqui. Puxa o fio, dá altura, laça, tira tudo. Com a mão leve, tá? Tenta deixar a mão mais leve possível, laça e tira tudo. E aqui o último pontinho, não se esqueça dele, ele sempre fica, olha, aí, principalmente se a sua tensão de mão estiver bem forte, ele sempre fica apertadinho, agarradinho ali, mas você vai perceber que sempre, olha, a gente colocou um ponto entre os nozinhos. Então, aqui ainda tem 2 nozinhos e bem aqui no meio, olha, a gente põe a mão, a gente encontra ali a última correntinha, precisa pôr o pontinho ali, tá? E fecha com uma correntinha e vira e volta repetindo o mesmo. Por enquanto, olha, essa medida aqui, ela está de 19 centímetros, tá bom? E eu vou repetir esses mesmos pontos baixos até eu formar 38 carreiras, tá? Aqui nós já fizemos 1, 2 e vou voltar aqui na terceira. Vou fazer somente mais essa aqui com você e depois nós vamos finalizar as 38 carreiras para poder iniciar a aba da bolsa. Então, olha, sempre aqui no primeiro buraquinho aqui, olha, tá? Coloca a agulha, puxa, dá altura, tira tudo. Coloca a agulha, puxa, dá altura, tira tudo. E vai, olha, até lá no final, tá bom? Chegou aqui no final, o último pontinho tá aqui, tá bom? Antes do último nozinho, olha, tem aqui uma correntinha, não se esqueça dela. E sempre fecha com uma correntinha e vira e volta. Eu fiz aqui, olha, o total de 38 carreiras e já acrescentei mais 2 carreirinhas aqui. Por quê? As 38 carreiras, você vai totalizar 38 carreiras que faz parte do corpo da bolsa e a gente já inicia aqui para fazer a aba, a gente faz mais 2 carreirinhas exatamente igual, tá bom? Então, até aqui é a parte do corpo e daqui em diante é a parte da aba da bolsa. Eu já deixei feito, como é igualzinho, é o mesmo passo a passo, não vai mudar nada, tá bom? Então, você vai contar 38, pode até marcar se quiser, olha. Não vai ter necessidade, porque agora a gente já vai fazer o ponto da aba, tá? Então, ele já vai separar aqui a aba do corpo da bolsa, mas só pra você ver aqui, olha, ter uma noção, tá? E já fiz a minha correntinha aqui no cantinho, normal, tá? Que não muda nada. Então, eu viro agora o trabalho, agora eu inicio fazendo o ponto da aba da bolsa, tá? Que ele vai ser dessa forma aqui, ó, um ponto fácil de fazer, tá bom? Porém, olha, aqui já vou dar aqui no início a dica de você sempre deixar essa partezinha aqui aberta pra cima, tá? Assim,
Pra hora que a gente fechar o ponto, essa parte lisinha fica na frente e o ponto fica mais bonito, tá? Então, aqui a gente vai entrar da mesma forma no primeiro ponto, aqui na primeira casinha, vou colocar a agulha, puxar o fio. Venho já aqui na segunda, olha, no pé aqui desse ponto, aqui na segunda carreira, bem assim, olha, nessa lombadinha, coloco a agulha também e puxo o ponto, puxo o fio. Venho aqui, olha, no final aqui, bem na mesma direção, tá bom? Sempre na mesma direção, no pé do ponto, tá? Aqui tem uma, duas carreiras. Aqui no pé do ponto, eu vou colocar a agulha novamente, puxar o fio e dar altura de novo, tá? Na mesma direção. Agora, eu vou laçar o fio e vou tirar tudo, ok? E vai ficar o ponto assim. Eu já venho aqui na próxima casinha, eu não pulo nenhum ponto, tá? Não pulo nenhuma casinha, coloco a agulha na correntinha, puxo o fio, coloco a agulha no pé do primeiro ponto, puxo o fio, tá? Sempre dando altura. Essa laçadinha sempre fica regulada na agulha. Coloco a agulha agora no pé do segundo ponto daqui da segunda carreira, puxo o fio novamente. Todos os fios que eu puxei, eles chegaram aqui nessa altura aqui, tá? Na altura, na medida aqui, olha, da minha primeira laçadinha, medida certinha ali, com o tamanho da minha agulha encostada aqui no meu trabalho, tá? Então, aqui agora eu laço, eu tiro tudo e já parto para o próximo ponto, tá? De novo, embaixo da correntinha, puxo, na mesma altura, agulha encostada reta no trabalho. Se quiser segurar aqui, trava aqui para não mudar o tamanho, vem no pé do ponto, tem os buraquinhos certinho, olha, tá? Novamente, e vem aqui no pé do segundo ponto, da segunda carreira, fiz as 3 laçadas, passo o fio aqui na agulha, laço ele, para mim poder tirar tudo, tá? E vai ficando assim os pontinhos, tá bom? Novamente, correntinha, pé do primeiro ponto aqui no primeiro buraquinho, sempre na mesma direção, e pé do segundo ponto, aqui embaixo. E puxa, todos na mesma altura, laço o fio lá na agulha, mantenho todos na mesma altura, minha agulha retinha, tá? E agora eu tiro tudo. Tá? Aqui sempre a minha agulha justinha aqui, olha, nem é muito apertado, nem muito largo, que é a partir desse primeiro ponto que eu tiro base em todos os tamanhos dos outros pontos, tá? Novamente, coloco a agulha na correntinha, puxo, dei altura, segurei. No pé, aqui nesse buraquinho de baixo, segurei. Lá no pé do ponto, dei altura, segurei, lacei o fio na agulha e tirei tudo. E agora, eu vou só repetir o mesmo até chegar lá no fim da carreira, tá? Fiz a correntinha, vou agora fazer 3 carreiras de pontos baixos, tá bom? Ao invés de 2, como a gente iniciou aqui, eu vou fazer 3 carreiras, tá? Vou iniciar aqui normal, olha, igual a gente vem fazendo aqui desde o início aqui no comecinho, tá bom? No primeiro pontinho aqui, embaixo, olha, da correntinha, no primeiro buraquinho aqui, olha. Tá bom? E a gente faz 3 carreiras de ponto baixo, tá? Só repetir o mesmo que a gente fez aqui. Fiz as 3 carreirinhas de pontos baixos, agora eu fecho com a correntinha normal e vou virar aqui. Virei, eu vou voltar fazendo os mesmos pontos que eu fiz aqui, tá bom? Aqui a gente vai, olha, sempre observa aqui, algumas pessoas às vezes, principalmente quem tá no início, se perde aqui e entra, olha, como a gente faz a correntinha lá pra virar, e entra aqui nesse cantinho, não é aqui, tá? Onde tá saindo o trabalho aqui, não. Não é onde tá saindo, é aqui, olha. Nesse buraquinho, entre um nozinho e outro, tá? Esse é o primeiro ponto do início ao fim do trabalho. Então, aqui eu vou regular ali, manter regulado, tá? Coloco a agulha, puxo, dou a altura. Coloco a agulha aqui no pé, sempre, olha, na mesma direção, buraquinho, buraquinho e buraquinho, tá? Buraquinho aqui embaixo da correntinha, pé do primeiro ponto, pé do segundo ponto, tá?
dei altura, segurei ali para travar, olha. Coloco no próximo, puxo o fio, dei altura novamente, segurei, coloco no próximo, puxo o fio, dei altura novamente, lacei o fio e tirei tudo, tá? E só seguir um pontinho para cada ponto desse, fazendo o mesmo que a gente fez na primeira carreira ali, dos pontos da nossa aba, tá bom? E vai ficando assim, essa segunda carreira. A partir daqui é repetição, tá bom? Se você tiver dúvida, volta um pouquinho o vídeo que você vai repetir o mesmo processo. Então, aqui eu vou fazer, fora essa carreira aqui temos duas, vou fazer mais duas e vou totalizar aqui a minha aba com 4 conjuntos de pontos desse, tá bom? Com 4 pontos, 4 carreiras dessa daqui. Aqui temos uma, estamos na segunda e vou fazer mais duas, tá bom? Fiz o último ponto aqui e já fechei, olha, vou fechar aqui com a correntinha normalmente, tá bom? Então, aqui a gente fez 1, 2, 3 e 4, tá? E agora a gente vai voltar, vamos dar a volta aqui fazendo pontos baixos. Eu vou iniciar fazendo pontos baixos bem aqui dentro da correntinha que a gente fez para fechar. Aqui, exatamente, tá bom? Aqui dentro eu vou colocar 3 pontos baixos. Segura ali e vem, olha, dentro aqui desse espacinho mesmo da correntinha. Busca o fio, faz 1, dentro aqui do mesmo espaço. 2, dentro aqui do mesmo espaço. 3 pontos baixos. Exatamente assim, aqui na quina, tá? Aqui dentro ali daquele espaço. E aqui agora a gente vai fazer o seguinte: 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, tá? Eu vou vir, olha, aqui atrás, vou pegar esses 2 pontos atrás dessa laçada grandona aqui, olha, tá? Aqui tem essa laçadinha aqui que a gente fez, essa perninha do ponto bem comprida, eu vou pegar aqui atrás, nessas 2 alcinhas e vou fazer um ponto aqui, um ponto baixo. Fiz um ponto baixo. Agora, aqui atrás, olha, tá? Vou deixar essa alcinha aqui da frente e vou pegar essa alcinha aqui atrás, pegando junto com essa alcinha aqui, olha, tá? Você vai ter que ir fazendo junto para ver exatamente onde é. E aqui eu faço mais um ponto. Então, eu fiz 2. E aqui, bem aqui nessa direção, no pé dessa laçada grandona, ela vem bem aqui, olha, bem aqui nesse buraquinho no pé, eu vou colocar um ponto baixo, tá? No pé dessa laçada comprida aqui, dessa perna desse ponto aqui, tá? Vou colocar a agulha, olha, exatamente ali. E vou laçar, puxar, vou dar altura também. E vou fechar o meu ponto baixo, tá? Aqui nessa quina aqui, ó, bem onde tá a correntinha, aqui na frente, olha, tem aqui esse buraquinho aqui, olha, do ponto, tá? Do primeiro ponto. Bem aqui eu vou colocar 2 pontos baixos, tá? Vou vir aqui e vou colocar 2 pontos baixos. 1 e 2. Ok? E a partir daqui, a gente vai fazer um ponto para cada carreira. Um pegando nessa alcinha, um pegando nessa alcinha aqui atrás. Um nessa alcinha, um aqui atrás. Um aqui, tá bom? Eu vim fazendo os pontos baixos, olha, até chegar aqui na quina, tá? Aqui, olha, a gente tem
esse cantinho aqui, que não sei se o seu ficou grandinho assim como o meu, não tem problema, que aqui foi aquele nozinho, aquele pontinho inicial. Aqui dentro, olha, do cantinho a gente vai colocar 3 pontos, tá? Dentro do mesmo espaço. Antes, se você quiser, antes a gente dá aqui, olha, o acabamento, se você quiser, tá? Pra facilitar, ou se quiser ir levando o fio junto, também não tem problema. Eu vou passar aqui, olha, eu vou passando por dentro dos pontos. E depois eu colo e corto, tá? Esse daqui é o fio lá do início, o primeiro pontinho que a gente fez. Passa a colinha aqui e corta o fio, tá? Sempre procuro passar cola lá embaixo e só um pinguinho lá no fio, pra não ter problema, tá bom? Só cortar. E todos os acabamentos da bolsa eu faço dessa forma, tá? Sempre que tiver um fiozinho, a gente faz assim, tá? Você pode fazer da forma que você prefere. É dessa forma aqui que eu faço, que eu acredito que fica bem seguro, olha, tá? E bem escondidinho, não dá pra saber onde a gente finalizou. Aqui, então, eu vou dar sequência e vou fazer 3 pontos aqui dentro desse espaço. Não puxa muito, não é porque tá com espaço ali, mantenha sempre a altura dos pontos, tá? A altura, olha, minha agulha retinha lá, tá? Com o trabalho, todos os pontos da mesma altura. Todas as laçadinhas. 2 e 3, tá? E aqui agora, eu venho fazendo um ponto para cada ponto desse aqui, tá? Pegando, olha, nas costas desse Vzinho. Um ponto baixo para cada ponto. Fiz aqui o meu último pontinho espelhado com o pontinho de baixo, olha, tá? O último, e eu vou colocar mais 2 dentro desse mesmo espaço para ficar igual aos outros lados, tá? Então, aqui eu tenho um dentro do mesmo espaço do último ponto. Vou fazer mais um, 2, e vou fazer mais um, 3, ok? Agora, desse lado fica um pouquinho diferente, então a gente vai colocar, olha, a forma ali dos pontos. Um ponto nessa carreira aqui, também da mesma forma, só que aqui a alcinha ali do lado fica um pouquinho diferente, tá? E outro ponto na carreira do gominho. Um na carreira desse risquinho aqui, olha, na direção, e outro na direção desses gominhos que formam aqui. Um na direção dessa lombadinha aqui, desse risquinho, e outro na direção desses gominhos aqui, tá bom? Somente isso. Então, um aqui nessa direção e outro na direção desses gominhos. Um aqui nessa direção. E outro aqui na direção desses gominhos. Chegando aqui, olha, eu vou fazer o mesmo que eu fiz do lado de cá, tá? Os 2 pontinhos aqui do lado de cá, eu vou fazer aqui também, olha, tá? Bem, olha, na mesma direção exatamente, você vai ver, olha, bem aqui no pezinho dessa primeira carreira aqui de pontos baixos, aqui a gente vem, olha, no pezinho do ponto e faz 2 pontos baixos, 1 e 2. E aqui agora, a gente inicia a distribuição de 3 pontos cada grupinho desse, exatamente como a gente fez do lado de lá, tá bom? Bem aqui onde já tá, olha, no pé desse pontinho, eu já faço, no pé aqui desse ponto, eu já faço um ponto baixo. Aqui, eu faço mais um, olha, aqui fica mais fácil agora, tá? No pezinho, eu faço mais um. E aqui, olha, a gente não precisa fazer aqui nessa lombadinha, tá? A gente já pode fazer aqui, então, olha, seguindo aqui no pé dessa alcinha aqui, onde ela vem aqui, olha, tá? Bem aqui e faz o terceiro ponto, tá? Então, aqui ficou 1, 2 e 3. Aqui, agora, eu vou vir direto aqui no pé dessa laçada grande aqui desse pontinho, desse ponto, tá? Já vou vir direto aqui. E faço um ponto
Aqui no pé desse aqui, eu venho, faço mais um ponto. Opa, aqui. Aqui, bem, olha, embaixo desse nozinho aqui, olha, no pé dessa primeira laçadinha aqui, e faço mais um ponto. Ok? Agora, eu venho novamente e inicio aqui de novo. Aqui, olha, exatamente. Deixa eu acertar aqui. Exatamente, olha, no mesmo lugar desse último pontinho que a gente fez, tá? Bem aqui nesse cantinho, aqui nesse pezinho, eu vou colocar os outros 2 pontos para totalizar 3 pontos aqui na curvinha. Mais um e mais um. Totalizando aqui os 3 pontos aqui nessa curvinha, tá? E aqui eu vou dar sequência, um ponto para cada correntinha dessa aqui, olha, para cada cabeça de ponto, até eu chegar ali no final. Fiz o último ponto aqui, olha, na última correntinha, exatamente. Bem aqui o último pontinho. E aqui agora, eu vou simular aqui o fechamento para mim encerrar aqui. E por incrível que pareça, olha, o meu fio deu exatamente um novelo de fio até esse momento, tá bom? Aqui, olha, falta só isso aqui para finalizar o novelo, tá? Foi o que sobrou. Eu não sei como que tá a sua tensão de mão aí, tá? Mas o novelo de fio de 25 milímetros, ele deu para mim fazer toda a base dessa bolsa, que não é pequena, tá, gente? E agora, o outro novelinho, eu vou pegar para mim fazer a lateral aqui da bolsa, tá? Aqui, olha, eu vou soltar, vou vir aqui nesse ponto, tá? Nessa correntinha aqui, olha. Observa que aqui não é aqui em cima, olha, de onde sai aqui a raiz aqui embaixo, é aqui em cima, olha, não é aqui do lado, é aqui em cima. Eu vou vir de trás pra frente, vou enroscar essa laçadinha e vou levar lá pra trás. Pode puxar aqui, eu nem vou cortar aqui, sobrou só esse pedaço, mas você pode cortar se quiser, deixa um pedaço aí cerca de 10 centímetros. E aqui eu vou voltar esse fio aqui dentro desse pontinho, tá bom? Só que eu vou pegar junto com esse nozinho aqui e vou colocar a minha agulha ali dentro do nozinho dessa alcinha, de forma que saia aqui no centro dessa correntinha. Vou enroscar o fio na agulha e vou levar ele aqui pra trás. E aqui, olha, a gente fez a simulação desse pontinho, ele ficou igual aos outros, tá? Aqui agora a gente vai esconder esse pedaço de fio, fazer aquele mesmo acabamento que a gente fez ali na outra ponta que eu falei pra você, que todos os acabamentos seriam assim, a gente vai passando por dentro, passa a colinha, corta o fio, ok? Antes de mim partir aqui pra lateral, eu vou passar a medida aqui dessa base, de quanto ficou, caso você esteja fazendo com outro tipo de fio, com outra espessura, tá? Aqui, olha, ela ficou com 23 centímetros por... Aqui eu vou ter que fazer assim, olha. Por exatamente 62 centímetros, ok? A lateral eu vou iniciar ela com 6 pontinhos. A proposta do ponto aqui da aba é a mesma, porém a gente vai fazer com dois pontinhos somente. A gente vai diminuir assim, olha, tá? Ao invés da gente pegar em 3 lugares, a gente vai pegar somente em um. Aqui, olha, e a gente vai fazer menos carreirinhas também para poder fazer o efeito desse ponto, tá? Então, a gente vai iniciar com 6 correntinhas. Passar, vou fazer 6 correntinhas. 3, 4, 5 e 6. E aqui agora, eu vou voltar fazendo 5 pontos baixos, pegando nos nozinhos aqui embaixo, exatamente como a gente fez ali na bolsa, tá? Bem, pegando assim no nozinho, exatamente igual, a gente vai só repetir. Fecha com a correntinha e vira pra gente voltar, tá? Aqui agora eu vou voltar fazendo uma carreira de pontos baixos, novamente. 1, 2, 3, 4
e 5, tá? Não esqueça de pegar o pontinho aqui do cantinho. Todas as carreiras que a gente fizer os pontos tem que ter 5 pontos. Fechou com a correntinha. E agora aqui a gente inicia a sequência ali dos pontos, tá? Somente nessa primeira carreirinha a gente ficou com duas carreiras de ponto baixo. A partir das outras a gente vai ficar somente com uma carreira de pontos baixos e eu já vou te mostrar, tá? Então aqui a gente já entra aqui no primeiro, sempre aqui no primeiro espacinho. E vou colocar a agulha, puxo o fio, dou a altura. Venho aqui na mesma direção, aqui no pezinho desse ponto, e coloco a agulha novamente, busco o fio, laço e tiro tudo, tá? Então, dessa vez a gente fez somente 2 vezes, tá? Aqui na bolsa a gente entrou em 3 lugares, aqui a gente entrou somente em 2. De novo, aqui na correntinha, puxou, deu altura, aqui no pé do ponto, nesse buraquinho, puxou, laçou e tirou. 2, e a gente vai fazer 5. E tirou na correntinha. Se vier torcido, ajeita lá. No pé do ponto, laçou e tirou. E o último pontinho aqui também. Aqui na última correntinha. Puxa o fio, aqui no pé do ponto, nesse buraquinho, de novo, laçou, tirou tudo e fechou, tá? Então, aqui a gente fez, olha, a primeira carreirinha aqui desse pontinho aqui que a gente tá fazendo na bolsa, tá? Desse ponto fantasia. Aqui a gente vai virar e eu vou fazer uma carreira somente de pontos baixos, somente uma. 1, 2. Aqui uma dica, pra gente fazer esse ponto aqui, a gente precisa ficar distorcendo o fio para ele ficar lisinho, né? Então, aproveita para diminuir essa torção que fica aqui no fio, olha, aqui agora nas correntinhas. Aqui você não arruma o fio, você pega ele do jeito que ele vier, olha. Faz ele torcido mesmo, que assim você diminui um pouco a torção do fio aqui do novelo, tá? Fechou com uma correntinha, tá muito torcido, você vai puxar ele lá a partir dali de onde não tá mais torcido. Puxa. Traz essa torção aqui, olha, o máximo que você conseguir. Deixa a agulha presa ali nos pontos ali no seu trabalho para não desmanchar. E deixa ele girar assim, olha, tá? Deixa ele girando até ele distorcer tudo. Distorceu, é só dar sequência agora no trabalho. Virou. E agora aqui eu já volto fazendo esse ponto aqui, eu não vou fazer a segunda carreira, tá? Eu já vou voltar aqui, já inicio aqui no primeiro pontinho, coloco a agulha, e aqui agora eu vou vir no pé, aqui, olha, desse Vzinho, tá? Que vai dar bem aqui ao lado do início do pontinho da carreira anterior. Então, eu vou vir aqui bem no pé, olha, nesse buraquinho, no buraquinho de baixo, e faço um ponto. Venho aqui no segundo, coloco a agulha, puxo, sempre dando altura, venho aqui na mesma direção no pé do ponto, olha. Coloco a agulha de novo, laço, tiro tudo. Venho no próximo, coloco a agulha, puxo, dou altura, segura, vem aqui no pé, olha, na mesma direção. Fica até ali, olha, o buraquinho certinho ali pra você colocar a agulha, tá? É bem intuitivo mesmo. Da altura, laça, tira tudo. No próximo ponto, a mesma coisa. No próximo, a mesma coisa. E eu finalizei a carreira com 5 pontos também. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Fiz a correntinha para fechar, viro e volto fazendo os pontos baixos. Aqui nos pontos baixos, eu aproveito para trabalhar livre com o fio ali, sem distorcer o fio, para poder diminuir a torção o máximo possível, para quando eu vier fazendo a carreira de ponto fantasia, o fio tá mais livre para mim poder fazer os pontos, tá? Então, agora eu venho e faço novamente, e eu vou repetir esse processo aqui. Vou fazer isso daqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, tá? Contando aqui, olha, com
as duas carreiras de ponto. Uma carreira de ponto baixo, uma carreira com o ponto fantasia. E depois eu finalizo lá em cima fazendo uma carreira de pontos baixos, tá? Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes esse joguinho de pontos aqui. Finalizei aqui, fecho com a correntinha, já fiz as 6 carreirinhas, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e fiz aqui também uma carreira de pontos baixos, tá bom? Se você estiver fazendo, vou passar aqui a medida, um outro tamanho de bolsa aqui, olha, sempre para você saber mais ou menos a lateral, o tamanho da lateral da bolsa, você mede aqui no tamanho da aba, se a aba for cobrir toda a frente da bolsa. Você quer que a aba cobre toda a frente da bolsa, então você vem aqui e mede, olha, mais ou menos o tamanho da aba e você tira aqui como base o tamanho da sua lateral, tá? Aqui, olha, a minha lateral ficou com 18 centímetros por 7 centímetros, ok? Antes da gente fazer a costura lá na lateral, a gente vai aqui, olha, fazer o acabamento desse último ponto, tá? A gente finalizou, fez a correntinha, faz a correntinha, puxa aqui um pouquinho e corta ali um pedacinho, cerca ali de 10 centímetros, somente para fazer o acabamento aqui, tá? A gente vai fazer o acabamento. Aqui embaixo eu já fiz, tá bom? E eu vou, olha, agora, passar por dentro esse fiozinho pra mim fazer, colar o fio, esconder o fio, colar essa pontinha, tá? Pra poder fazer a costura lateral, fazer os pontinhos da costura lateral. Vou colar também. E cortar. Vamos pôr a lateral aqui e eu marquei aqui, olha, pra mim mostrar pra você, tá bom? A gente sabe que aqui nós temos 14 carreirinhas, tá? Como aqui a gente tem uma, aqui a primeira carreirinha, e aqui a gente sabe que tem duas, cada grupinho aqui de ponto, cada ponto desse aqui, conjunto de pontos, a gente tem duas carreirinhas. Uma foi a carreira de ponto baixo e a outra foi o ponto aqui que a gente sobrepôs o ponto baixo, tá? Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 carreirinhas, tá bom? E aqui também a gente sabe que a gente tem 5 pontos. 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Então, a gente vai pegar a nossa base, vamos iniciar aqui em cima, aqui no cantinho, na lateral, e a gente vai contar 14 pontos até aqui, tá? Nesse pontinho livre. Aqui ao lado a gente marca que faz parte, olha, do pontinho aqui da base, tá? Então, aqui tem 1, 2, 3, 4 e 5 pontos, tá? O primeiro e o quinto ponto está marcado. Aqui agora eu inicio novamente, logo ao lado do quinto ponto, contando 14 pontinhos para ficar com a quantidade de pontos exato aqui da minha lateral, tá? Eu vou, olha, virar, tá? A gente finalizou aqui, fizemos o acabamento e essa parte aqui, ela fica com o lado avesso, os nozinhos. Eu vou deixar ela lá embaixo no fundo da minha bolsa, tá bom? E aqui, olha, esse acabamento aqui, ele vai ficar aqui em cima da bolsa, tá? Então, eu vou fazer assim e eu vou marcar o primeiro ponto aqui da lateral. Lateral com lateral. Primeiro ponto aqui no cantinho. Aqui, esse ponto aqui do fundo é fundo com fundo, tá? Aqui a gente marcou o quinto ponto, olha. A gente contou 14 até aqui e aqui a gente marcou o primeiro ponto do primeiro ponto aqui do fundo. Então, eu vou marcar aqui e aqui, olha, no fundo, tá? 1, 2, 3, 4 e 5. Então, eu marco ali. Fundo com fundo, lateral com lateral. Aqui, novamente, o último ponto aqui do fundo. Vou marcar aqui. E lateral com lateral. O último pontinho lá da lateral com o pontinho aqui que a gente marcou.
Então, aqui nós temos 14 pontos, aqui no fundo nós temos 5 pontos, e aqui na lateral mais 14 pontos, tá? Vira assim a bolsa, de forma que você consiga colocar a mão lá dentro, tá? E eu vou vir, olha, bem onde eu marquei, tá ali certinho ali a minha laçadinha, tá? Vou colocar lá dentro, estou segurando pra não desmanchar. Vou vir aqui bem onde eu marquei e bem lá onde eu marquei, de cima pra baixo, tá? Em cima aqui, olha, de cima pra baixo, e vou colocar a minha agulha, tá? Vou buscar lá dentro, olha, o fio, e vou puxar e tirar tudo. Vou vir aqui no próximo, vou vir aqui nessa direção. Aqui, olha, a gente já fez o primeiro ponto aqui da lateral, que é referente a essa primeira carreira. Agora, eu já inicio aqui o segundo ponto aqui da lateral, que é referente a esse bloquinho de 2. Então, aqui eu vou pôr um ponto ao lado do outro, totalizando 2 pontos para essa carreira. Então, eu venho, olha, vou pôr de cima para baixo, enroscar a agulha lá no fio, puxar o fio todo para cima. E tirar tudo. No próximo ponto, eu sei que aqui nessa carreira eu preciso fazer mais um ponto. Coloco a agulha de cima para baixo, olha. E puxo tudo e tiro. E então, aqui eu já tenho 3 pontos. 1, 2 e 3. Agora, eu começo aqui de novo. Primeiro aqui, né? Primeiro aqui na correntinha. E faço 1. Novamente aqui na correntinha. E 2. Direcionando lá na lateral. Puxo, tiro tudo. Próximo. 1. E 2. Próximo, 1. Estou fazendo um ponto para cada ponto desse, tá? E agora o próximo 2. Contando carreira a carreira aqui para você não se perder aí na hora de pôr, tá? E aqui, olha, a mesma quantidade de pontos que tem lá, a gente tá fazendo aqui para seguir certinho, tá? Aqui novamente, 1. Tirou tudo. E 2. Próximo. 1. Sempre de cima para baixo ali, para ficar bem certinha a lateral. E 2. Aqui, a carreira de ponto sozinho, sobrou aqui, olha, certinho uma correntinha e a minha carreira de ponto sozinho, que eu vou fazer o ponto ali, só que eu já vou tirar aqui, olha, dali do fundo, pra mim poder pôr a mão aqui, tá? Então, correntinha e essa carreira aqui da lateral, tá? E vou colocar a agulha, puxar e tirar tudo. E eu finalizei aqui essa lateral e eu vou agora fazer os 5 pontos aqui na base, tá? Eu vou virando aqui pra ficar mais fácil aqui pra você ver, tá? Próximo, olha, agora aqui eu vou pegar o ponto do fundo e o ponto do fundo ali dessa lateral. Então, correntinha, ponto do fundo, de cima pra baixo. O quinto ponto dessa lateral e o quinto ponto ali da base, tá? Vou até tirar já, pra mim poder pôr a mão ali. Puxar. E próximo. E agora eu vou repetir o mesmo aqui nessa lateral, um ponto para cada ponto. Fiz aqui o último ponto, eu vou vir aqui, olha, no último pontinho aqui de cima, aqui na frente, tá? O último ponto meu foi aqui, vou vir aqui no da frente e vou fazer mais um ponto baixíssimo pra mim poder
fazer o acabamento aqui, tá? A lateral ficou assim, olha. Tá? Aqui a gente vai acertar. E eu vou agora entrar aqui, olha, com pontos baixíssimos e vou dar a volta aqui até finalizar aqui do outro lado, tá bom? Vou vir aqui, olha, no ponto aqui da frente, pegando na correntinha ali em cima. É só vir direto, tá? Aqui, olha, eu finalizei ali. Tá finalizado, vou vir direto lá, olha, lá em cima. E vou fazer o ponto baixíssimo. Tá? E aqui eu vou dar sequência aqui em volta, fazendo esses pontos baixíssimos. No próximo, tira tudo. Pegando, olha, eu tô pegando aqui somente nessas correntinhas. E aqui, olha, eu já venho lá pra frente, tá? O último ponto aqui tem 4, o ponto de número 5 eu já venho aqui, pegando aqui a lateral, a parte aqui da frente da aba. E faço o ponto baixíssimo, e aqui eu vou seguir, olha, fazendo esses pontos. Fiz o último ponto, vou pular aqui também na lateral, olha. Ali direto para o primeiro ponto ali em cima. Só aqui pra gente fazer um acabamento aqui na bolsa, tá? E vou seguir aqui. 3, 4. E o quinto ponto também eu vou fazer ali. Pra finalizar, tá? E agora aqui, olha, eu vou direcionar aqui o primeiro ponto baixíssimo aqui que a gente tinha feito, aqui nessa lateral, colocar a agulha embaixo e vou passar esse fio embaixo e voltar ele aqui no centro desse daqui. Coloca a agulha de baixo para cima para sair ali no centro, da mesma forma que a gente fez o fechamento lá na lateral, a simulação do último ponto, tá? Aqui a gente acerta, esconde essa pontinha lá dentro da bolsa, passa cola e corta, tá? E aqui, olha, o corpo da nossa bolsa tá pronto, olha, tá? Como a lateral é bem firminha, a gente fez os pontos baixíssimos, ele fica levantadinho assim, certinho, tá? Depois eu vou ali fazer uma dobrinha aqui em cima só pra me poder pôr a argola, a alça, mas se não quiser pode pôr até ela com ela aberta aqui, tá? E agora aqui é só a gente colocar os acessórios, a etiqueta. Eu vou colocar o fechinho de imã aqui, costura normal, como um botão. Aqui mesmo no canal tem outros vídeos ensinando a costurar isso aqui, tá bom? Como essa bolsa, ela é bem, essa aba, ela é bem firme e bem comprida, olha. A minha intenção era nem pôr fecho da minha, nem colocar nenhum, era só pra ficar bem prático mesmo de abrir e fechar. Eu acabei colocando um fechinho aqui de imã, mas se você quiser pode colocar um de cada lado também, se quiser que fica mais fechado, se não quiser pôr nenhum, aí aqui é opcional, tá? Eu vou colocar a argolinha ali do lado, a alça, a etiqueta e fazer o acabamento, tá? E eu finalizei a bolsa aqui, coloquei a etiqueta, coloquei a alça aqui na lateral, olha. Só coloquei aqui um mosquetão na lateral para poder pôr a alça, tá? E finalizei a bolsa, olha, tá? Gente, essa bolsa é topíssima, super espaçosa, tá bom? Gastei pouco menos que 2 novelos de fio, sobrou, olha, um pouquinho aqui, tá? Precisa de ter 2 novelos para fazer. Dá para você fazer aqui colorido, com várias cores, se quiser. E ela é super espaçosa, gente, tá? Vou passar a medida final dela aqui, antes que eu me esqueça.
Ela finalizou, olha, medindo 23 aqui de altura. De altura, ela finalizou medindo 20 centímetros, tá? E de largura aqui na lateral, sem a parte da aba, somente aqui a parte da lateral, a parte útil da bolsa mesmo, 9 centímetros, tá bom? Então, ela ficou uma bolsa bem espaçosa, grande. E eu tenho certeza que você vai gostar muito dessa bolsa aqui. Se você quiser que ela fique uma bolsa mais chique, você coloca acessórios dourados ou corrente. Coloca uma etiqueta dourada aqui. Aliás, essa etiqueta aqui é lá da Fila Feel Store. Coloca uma etiqueta dourada aqui no lugar, olha. E ela vai ficar uma bolsa super chiquérrima pra você passear aí, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês gostem, espero que faça essa bolsa, ela é facílima de fazer e eu tenho certeza que você vai gostar muito. Um beijo e fique com Deus.